Boa tarde a todas, a todos. Eu sou a professora Silvana Leotti, sou professora de sala de recursos de uma escola da rede municipal aqui de Canoas. E para quem não sabe, a sala de recursos é um espaço onde são oferecidos recursos para melhorar a condição, né, para apoiar alunos, estudantes com deficiência, pessoas com deficiência, com transtornos, com distúrbios, né, para que eles possam realmente estar participantes de todo esse processo de aprendizagem dentro do ambiente escolar, não é? E hoje eu quero conversar um pouco sobre a questão da acessibilidade, né? O que a gente entende, né, por acessibilidade na escola, né? É para que todos, de alguma forma adaptada, né, normalmente adaptada, possam participar de tudo que acontece na escola. Todos os eventos, todas as propostas, todas as aulas, né, da sua forma, dentro das suas capacidades, né, respeitando as suas limitações, as suas diferenças, mas que sim, esse sujeito, esse estudante esteja dentro desses grupos, né, participando ativamente da melhor forma possível. Dentro dessas acessibilidades na escola, então nós temos alguns fatores que precisam ser pensados, como, por exemplo, a acessibilidade arquitetônica, né? No que consiste quando a gente fala em arquitetura, né? A gente pensa na construção do prédio, exatamente isso. Então, assim, rampas, trocadores nos banheiros, porque se tem alunos adolescentes, né, dos anos finais, do ensino médio, que precisam do uso da fralda. Então, vem normalmente alguma pessoa da família em um horário combinado, na hora do recreio, fazer a troca da fralda. Então, esse aluno precisa entrar no banheiro feminino ou masculino e precisa haver esse trocador para que haja mais conforto, né, tanto para o familiar quanto para o estudante. Corrimãos, né, no banheiro, ao lado do vaso. Alunos, por exemplo, que fazem uso de muletas, possam largar a sua muleta e ir sozinho ou passar da cadeira de rodas para o vaso sozinhos com o apoio dos corrimãos, né? Isso é acessibilidade arquitetônica. Por exemplo, nós temos um palco aqui na nossa escola, no meio do pátio, onde a maioria dos eventos acontecem, que não tem rampas, só tem escadas. Então, este palco, ele não é acessível a todos os estudantes. E então, aí já há uma falta na acessibilidade arquitetônica, né? Também temos a acessibilidade comportamental, que eu acho que é extremamente importante, se não a mais importante, porque ela atravessa nessa questão do bullying, né? Da falta de acolhimento, da falta de respeito às diferenças. Vocês se coloquem no lugar de um adolescente de 14, 15, 16 anos que precisa usar fraldas, que todos os seus colegas sabem que ele precisa fazer o uso da fralda e que vem um familiar na hora de recreio trocá-lo, né? É constrangedor, né? Esse aluno vai ficando cada vez mais separado de todo mundo, porque ele tem vergonha, porque ele sabe que todo mundo sabe. Então ele precisa de muito acolhimento, ele precisa entender que ninguém está dando bola para isso, que todo mundo o considera da mesma forma que considera o resto da turma, ou todos os colegas, entende? Ele precisa realmente ser bem acolhido e se sentir seguro e forte dentro desse espaço escolar por toda a turma. Alunos que precisam da mesa adaptada para fazer as suas tarefas, né? Muitas vezes a gente tem uma mesinha onde a cadeira possa entrar, né? Ou onde as muletas possam ficar ali bem adaptadas para que não fique caindo durante a aula e tal. E também, os alunos aqui na escola, os alunos mesmos, os colegas mesmos, vou lá buscar tua mesa, cara, sabe, fazem tudo de uma forma com que o aluno se sinta acolhido e respeitado. Tipo, não é problema para os meus colegas eu ser diferente, eles me dão maior apoio e isso é muito importante, isso fica dentro da acessibilidade comportamental, quando a escola, ela é realmente inclusiva, ela é realmente uma escola para todos e ela leva para todos os ambientes esses discursos sobre o respeito e o acolhimento às diferenças, né? Outro tipo de acessibilidade é a acessibilidade nas comunicações. Então, tem várias pessoas com deficiências, como, por exemplo, a pessoa com baixa visão
ou com cegueira total, ela vai precisar de uma forma diferente, ela vai trabalhar com altos relevos, com o próprio braille, né, que é uma forma de alto relevo ali, tem uma forma de alfabetização diferente, né, pelo tato, né, se vocês não conhecem, nunca ouviram falar no braille, é legal pesquisar sobre. A pessoa com surdez ou baixa audição, né, ela vai precisar ou de um intérprete de libras, ou que os professores coloquem ela bem na frente quando faz o uso do aparelho e que falem virado para ela, que os colegas, na hora dos trabalhos, dos grupos, deem esse acesso a essa pessoa, né, que ela consiga participar. Então, sempre tem que lembrar da necessidade específica desse colega, né, desse estudante, para que ele esteja pertencente a tudo que acontece dentro da escola. E isso é acessibilidade. Né? Então, na comunicação, algumas deficiências intelectuais, né, que é na parte mais de como o cérebro aprende. Então, a gente sabe, a gente tem colegas que aprendem muito mais lentamente, com questões bastante adaptadas, porque não é tudo que a memória deles retém, né? A gente conhece colegas de aula que têm esta adaptação no currículo, que a gente chama o plano de metas, né? Que entra, às vezes, um auxiliar para trabalhar junto. Esses alunos, às vezes, a comunicação deles também é diferente, né? Coisas que a gente entende como uma piada, uma pegadinha, eles não entendem. Às vezes um autista, por exemplo, uma pessoa que está no espectro do autismo, ele pode pensar que estão rindo dele, enquanto que a turma está rindo com ele, de uma outra situação que aconteceu. Então a gente precisa explicar, cara, ninguém está rindo de ti, foi o fulano que falou isso, ficou engraçado, mas não é nada contigo. A gente gosta muito de ti, não tem nada a ver contigo, porque às vezes as pessoas se magoam porque elas não entendem a comunicação delas, a forma de compreender o contexto do que aconteceu é diferente. Então, essa é a acessibilidade na comunicação, né? O próprio aluno, algumas paralisias cerebrais que impedem a fala, né? Deixa a pessoa com essas articulações todas que envolvem a fala com muita limitação, né? Ele vai falar diferente, às vezes é dificultoso de ouvir o que ele está falando. Então, ele tem que ter o acesso à comunicação, né? Uma forma de, daqui a pouco, falar, mas poder digitar o que está falando, para que os colegas do grupo dele, por exemplo, compreendam, né? Então, são acessos à comunicação que precisam ser respeitados. Além disso, a gente tem a acessibilidade ligada a tecnologias assistivas, né? Por exemplo, eu tenho aqui o teclado Colmeia. Ó, é um teclado que ele é colocado em cima do teclado do computador, né? E o aluno, por exemplo, que tem espasmos, que para ele é difícil, que ele vai teclar em alguma, a mão pula para outra, ele quer fazer uma letra, sai outra, então a gente coloca o teclado e ele vai colocar exatamente no lugar onde ele precisa. Não é para todas as pessoas com espasmos, que o espasmo é isso que a pessoa faz, que funciona. Mas para muitas funciona, então eu posso fazer o uso do teclado Colmeia. Assim como tem diversos softwares, né, que já são programados para ajudar pessoas com deficiência, né, tanto auditiva, quanto deficiência visual, quanto a deficiência na forma de se desenvolver mais lenta, né, são o que a gente chama de tecnologia assistiva, né? As próprias canetas adaptadas, tesouras, que encaixa bem na mão de uma pessoa com uma deficiência física, na mão, no braço, pessoas que têm a mão em garra, a gente vê muito nas paralisias, né? Então, essas são a acessibilidade a partir das tecnologias assistivas. Tudo aquilo que a gente pode oferecer para facilitar o acesso desses alunos em todas as propostas, né? E por fim, né, a não mais importante, né, do que as outras, tão importante quanto, a acessibilidade pedagógica, onde os professores, né, os participantes, a equipe diretiva da parte de ensino desses sujeitos, né, que precisam da acessibilidade, eles se reúnem para fazer planos, disponibilizando de recursos, horários mais acessíveis. Vocês sabem que muitos estudantes eles ficam em turnos reduzidos, eles não conseguem ficar um turno inteiro, né, no ambiente escolar, porque se incomoda muito, os irrita, os deixa muito desregulados, né, nas funções de como eles procedem a aprendizagem. Então, são várias formas, né?
Eu sou neuropsicopedagoga, né? Eu atendo na clínica, observando, avaliando como esses cérebros diferentes, né, que a gente chama de cérebros atípicos, porque não é um cérebro, aquele cérebro que todo mundo espera que seja igual, aprendizado para todo mundo, são pessoas. Todos nós temos diferenças nos nossos aprendizados, mas tem pessoas que têm essas diferenças muito maiores, né? Então, eu trabalho na clínica com esses estudantes e aqui na escola também, na sala de recursos com esses estudantes em pequenos grupos. E eu procuro usar todas essas acessibilidades, procuro chamar a atenção da escola para quando a gente vê que tem alguma coisa que não está funcionando bem para todos os alunos, assim como eu entro muito nas turmas quando há algum problema de bullying, de falta de acolhimento, de falta de respeito, porque isso dói, isso maltrata, isso leva ao isolamento e até mesmo ao suicídio, né? Então eu espero que essa fala contribua para que vocês, enquanto alunos do ensino médio, né, e nossos futuros organizadores dessa sociedade, porque o futuro é de vocês, né, para que isso fique sempre bem claro para vocês, né, que o respeito às diferenças ele é importantíssimo, ele é um tema que precisa ser discutido o tempo todo e a gente precisa sim levar essa fala a todos os lugares para que cada vez mais as pessoas com deficiência estejam presentes, né? Em todos os setores, do seu jeitinho, do jeito que consegue, com as suas habilidades, que são muitas, né? E com colaboração e apoio nas suas dificuldades. Ok? Eu estou sempre à disposição. Qualquer coisa que vocês queiram saber mais sobre assunto inclusão, acessibilidade, educação especial, podem contar comigo, assim como eu conto com vocês enquanto cidadãos, ok? Um abraço a todos e muito obrigada.